O Natal é considerado o tempo para a família, amor e alegria, mas isso não significa que o horror não tenha lugar nesse feriado. Enquanto muitos vão comemorar a passagem do Papai Noel, outros receberão visitas muito mais sinistras. Aqui está uma lista com as 10 lendas de Natal que abordam criaturas nefastas ou pessoas que fazem mais mal do que o bem. Qual será o mais assustador? Comente aqui. Krampus é uma criatura mitológica que acompanha o Papai Noel durante a época de Natal. Segundo lendas de várias regiões do mundo, ele é o anti-Noel e adora acabar com a alegria das famílias. A palavra Krampus vem de Krampen, que significa garra em alemão antigo. O ser maligno entrou na cultura popular graças aos filmes de Michael Dougherty, mas a lenda é muito mais terrível do que vimos nas telas. Krampus é, na verdade, um híbrido de demônio com cabra. Ele possui cascos, garras e uma longa língua e visita as casas onde vivem crianças desobedientes. Diz sua história que ele batia com ramos ou chicote nas crianças antes de levá-las de volta à sua toca para viver para sempre. Belsnickel. A origem dessa criatura nos leva de volta ao início do século XIX. Belsnickel é um velho mal-humorado que costumava entregar bolos, doces e nozes para as crianças boas, mas chicoteava as crianças ruins na véspera de Natal. As comunidades alemãs ao redor do mundo ainda preservam sua imagem por fazer parte de seu folclore. Perchta, um espírito hermafrodita que pode aparecer como uma mulher bonita ou um homem desgastado. Diz a lenda que a criatura visita a casa durante os 12 dias do feriado de Natal e determina se as crianças têm ou não se comportado durante todo o ano. Se sim, ela deixa uma moeda de prata, se não, ela corta suas barrigas, arranca suas tripas e enche o buraco com palha e pedrinhas. Sua origem é germânica nas proximidades dos Alpes. Em Guabiruba, estado de Santa Catarina, o Perchten se transformou em uma variação local chamada Pelsnickel. Dizem que a lenda de Pelsnickel é uma tradição alemã de Natal que é preservada no município de Guabiruba há mais de 180 anos e que prega a obediência das crianças aos seus pais. Estragel. Como se não bastasse ser uma bruxa pra lá de violenta, em alguns países a Perchta é acompanhada por uma tropa de ajudantes com aparência demoníaca. Os Estragel. Essas criaturas adoram comer as oferendas feitas para a feiticeira e, em alguns casos, são responsáveis por executar as punições das formas mais brutais possíveis, muitas vezes sequestrando as crianças más e as esquartejando em pleno ar. Grilla. No folclore da Islândia, Grilla é uma gigante que é capaz de sentir se as crianças estão comportando-se mal durante todo o ano. Ela mantém um registro dessas crianças e irá comê-las como um lanche durante o Natal. O passatempo favorito dela é rastrear crianças travessas que ela considera deliciosas. Ela encontra suas vítimas através do faro e parece ser capaz de detectar a localização exata de uma criança que mente para os seus pais, que bate em seus irmãos ou que não se comporta de maneira esperada. Aparentemente o monstro é capaz de sentir o cheiro da travessura, já que, segundo a lenda, ela perde o faro se a criança de alguma forma se arrepende e conta aos seus pais o que fez de errado. Além de perder o cheiro, a grila não é capaz de devorar uma criança que se arrepende. Supostamente o gosto dessa passa a ser terrível. É uma das lendas mais antigas da região, com origens que a colocam no século XIII. Ao longo do tempo, sua caracterização mudou de uma gigante com caudas que carregavam 100 sacos para ser mais semelhante e ter parentesco com Yule Lads, a versão islandesa do Papai Noel, o gato Yule. É um felino gigante e demoníaco presente do folclore islandês, conhecido por espreitar os campos nevados durante o Natal e comer aqueles que não recebem roupas novas para vestir antes da véspera de Natal. É associado à gigante comedora de crianças Grilla e aos seus filhos, os Yule Lads, sendo considerado o seu animal de estimação. A ameaça de ser comido pelo gato de Yule era usada pelos fazendeiros para incentivar os seus trabalhadores a acabarem de processar a lã e conseguirem cumprir o prazo. Esses eram recompensados com roupas novas, mas aqueles que não conseguiam não recebiam nada e assim, de acordo com a lenda, seriam atacados pelo monstruoso gato. Knecht Ruprecht é mencionado como um companheiro do Papai Noel, indo de casa em casa e pedindo às crianças que orassem. Se o fizessem, ele oferecia um presente, maçãs, nozes, entre outras coisas. Do contrário, dava biscoitos, inúteis, como carvão, varas e outras coisas. O pior viria se eles se recusassem mesmo a tentar orar. A criatura iria levá-los com seu saco cinza que carregava só para isso. O ser faz parte do folclore de Nuremberg, sua origem data do século XVII. Mary Louise. O cavalo zumbi natalino sai diretamente das tradições galesas. Essa macabra égua esquelética vem do mundo dos mortos para vagar pelas ruas junto a seus assistentes,
que também poderiam fazer parte de filmes pós-apocalípticos. Assumindo a forma de um ventríloco vestido com a cabeça equina e uma capa branca, Mary Louise desafia os moradores para duelos de rimas e os perdedores têm que deixar que a criatura entre em suas casas, o que não deve ter consequências muito agradáveis. Tomten. Parecido com os clássicos gnomos de jardim, o Tomten é uma criatura do folclore da Escandinávia, que vive nos túmulos e age como um protetor e ajudando a família que o abriga, a menos que você o enfureça. Se irritado, o pequeno ser é capaz de enlouquecer as pessoas com seus truques e até mesmo de mordê-las com seus dentes cobertos por um veneno letal. Melhor ser cauteloso e deixar uma oferenda de comida para ele no Natal. Perret Fouettard. Segundo uma lenda francesa, Fouettard e sua esposa atraíram 3 crianças para dentro do seu açougue para roubá-las. Após o homem matá-los cortando suas gargantas, ele usou suas habilidades de açougueiro para despedaçá-las e esconder seus corpos em alguns barris. Quando São Nicolau, o Papai Noel, descobriu o crime, reviveu as crianças e condenou Perret a servi-lo eternamente, entregando carvão para quem se comportasse mal no Natal. Véspera de Natal. Ninguém conhece a identidade do autor da história. Ela é sobre um menino e sua família que na véspera de Natal não conseguem seguir viagem e se veem obrigados a passar a noite em um hotel, caindo aos pedaços. O garoto fica muito chateado com a situação e, para piorar, quando ele vai dormir, algo sinistro acontece. No meio da noite, o menino acorda e, apesar da sonolência, nota a silhueta de um homem gordinho perto de sua cama. Em um primeiro momento, o garoto pensa que se trata do Papai Noel, fazendo uma visitinha. Mas logo ele se dá conta do que o sujeito em seu quarto é, na verdade, um intruso. Apavorado, o menino finge que está dormindo e logo percebe que o indivíduo está ao seu lado. Ele inclusive consegue sentir o hálito quente e fétido em seu rosto. Depois do que parece ser uma eternidade, o homem gordo vai embora sem ferir ninguém. E o menino decide segui-lo, o que não é uma boa ideia, é claro, descobrindo que o sujeito havia feito um grande X na porta do seu quarto. Além disso, o garoto vê o indivíduo ir embora tranquilamente, mas ao tentar persegui-lo pela rua, logo perde seu rastro. O jovem resolve então voltar para o quarto e se depara com a porta completamente aberta. Mais tarde, quando a família vai embora e segue viagem, o garoto encontra um pedaço de papel em sua mochila com um bilhete. A nota traz a mensagem: "Eu sabia que você estava acordado." Escrita, e o pior é que apesar de o menino nunca mais ter voltado ao hotel, os mesmos recados continuam chegando em sua casa até hoje. Você já é um mito por estar aqui. Agora quer se tornar uma lenda do canal? Clique em inscrever-se, acione o sininho para os novos vídeos e alcance seu lugar junto aos deuses, deixando o seu comentário. Obrigado e até a próxima Mitos e Lendas.